Muito bem, então agora que a gente já sabe um pouquinho mais sobre o trinômio do segundo grau, vamos utilizar esse conhecimento para resolver algumas inequações aqui, tá? Todas essas inequações vocês podem resolver como exercício, tem aqui as respostas, tá? Vocês só não resolvam, por enquanto, essas que eu marquei de amarelo, a C, K, I e O, porque essas aqui, elas vão ter raízes imaginárias, ou seja, o delta é menor que zero, e eu vou mostrar a seguir como é que a gente faz quando o delta é menor que zero, tá? Essa parte que a gente mostrou até agora é quando o trinômio tem raízes reais. Muito bem, então vamos resolver aqui uma dessas. Vamos resolver aqui a letra A. Então a primeira inequação é x ao quadrado mais 3x mais 2 é maior ou igual a zero. Primeira coisa aqui, a gente observa que o A, o coeficiente de x2, é igual a 1, que é positivo. Então a gente sabe, concavidade voltada para cima, né? E outra coisa que a gente faz é determinar as raízes do trinômio. Nesse trinômio aqui, x2 mais 3x mais 2, as raízes são as soluções da equação do segundo grau, né? Então, quem são essas soluções? A gente pode fazer aqui até de cabeça, usando soma e produto, né? Quem são os dois números que somados dão 3 e multiplicados dão 2? São 1 e 2, né? O produto é 2 e a soma é 3. E o sinal? O sinal é o contrário ao sinal de B. Então as raízes são menos 1 e menos 2. Claro, quando o termo C é positivo, quer dizer que as raízes têm o mesmo sinal. Então as raízes desse trinômio são menos 1 e menos 2. Você tem que colocar isso aqui na ordem, né? Quem é maior e quem é menor aqui? Essa aqui é a menor. Então, menos 2 e menos 1. Eu coloquei na ordem, né? Esse aqui é menor e esse aqui é o maior. A gente quer que seja maior ou igual a zero. A gente sabe que entre as raízes, o trinômio tem o sinal contrário ao de A, ou seja, vai ser negativo. Então, esse trinômio vai ser negativo entre as raízes. Ou seja, entre menos 2 e menos 1. E você quer que seja positivo, né? Você quer, nessa inequação aqui, você quer que seja maior ou igual a zero. Então, o valor de x tem que estar fora do intervalo entre as raízes. Ou seja, ou x é menor que menos 2, menor ou igual, porque você quer maior ou igual aqui, então você vai usar menor ou igual, tá? Ou o x vai ser maior ou igual que menos 1. X maior ou igual que menos 1. Então, isso aqui é a solução dessa inequação, que você pode escrever na forma de intervalo também. Você pode escrever assim, ó, solução é o intervalo de menos infinito até menos 2, aqui fechado, né, porque é menor ou igual, então é um intervalo fechado. União com esse outro aqui, que vai ser de menos 1 até mais infinito. Vai de menos 1 até mais infinito. E a gente pode ainda visualizar isso aqui graficamente, né? Olha aqui. A parábola que representa essa função aqui tem a concavidade voltada para cima, porque o A é positivo, certo? As raízes são menos 1 e menos 2. Vamos botar na ordem. O menos 2 é a raiz menor e o menos 1 é a raiz maior. Então aqui a gente tem menos 2 e aqui a gente tem o menos 1. E essa parábola tem a concavidade voltada para cima. Então como é que ela vai ficar? Vai ficar assim, ó. A gente quer justamente que seja maior ou igual a zero. Então seria essa região e essa região. Ou seja, do menos 2 para cá, inclusive o menos 2,
E ainda pode ser do menos 1 para lá, para os positivos, né? Incluindo o menos 1. Então é justamente isso aqui. De menos infinito a menos 2, união com de menos 1 até mais infinito. Então assim você visualiza graficamente. Vamos agora resolver a letra D de delta. Então essa inequação D, ela diz x ao quadrado menos 2x menos 80 é menor do que 0. Ok? Então a gente já vê aqui que o A é positivo, quer dizer que a concavidade é voltada para cima. Então essa parábola que representa o gráfico dessa expressão aqui, desse trinômio do segundo grau, ela é assim, com a concavidade voltada para cima. A parábola vai cortar o eixo x nas raízes do trinômio. Quem são as raízes desse trinômio aqui? Será que tem raízes bonitinhas aqui, racionais, inteiras? Será que dá para resolver isso de cabeça? Olha aqui, ó. Produto é 80, só que é negativo. Então tem sinais contrários, né? Um positivo e um negativo. Portanto, isso aqui não é a soma das raízes, é a diferença. O 2 é a diferença das raízes. Então, quem são os dois números que multiplicados dão 80 e cuja diferença é 2? Quem são esses números? 8 e 10. 8 e 10. São os dois números que multiplicados dão 80 e cuja diferença é 2, né? Agora, e o sinal? Quem vai ser o positivo e quem vai ser o negativo? Qual é a regra que a gente usa? O menor leva o sinal do meio. Então, o menor aqui é o 8. Então, o 8 que vai ficar com este sinal. O menor vai ficar negativo. Então, as raízes são menos 8 e 10. Portanto, essa parábola vai cortar o eixo x nos pontos menos 8 e 10. Tá, e quem é o menos 8, quem é o 10, né? O menos 8 é o menor e o 10 é o maior. Então, aqui a gente tem o 10 e aqui a gente tem o menos 8. Então, marcamos as raízes. Onde é que vai estar o eixo y, então? O eixo y vai estar mais ou menos, quer dizer, o 0 vai estar mais ou menos por aqui, né? Então, o eixo y, ele está mais ou menos assim. Pouquinho. Isso. O eixo y vai estar aqui e esse aqui vai ser o eixo x. Então, esse aqui é o esboço do gráfico dessa parábola, né? Desse trinômio do segundo grau. Você quer que essa expressão seja menor do que 0. Para essa expressão ser menor que 0, ou seja, o que é menor que 0? É isso aqui, né? Essa aqui é a parte negativa do y. Ou seja, essa expressão ficaria negativa nessa região aqui, quando o x está compreendido entre as raízes, né? Então, para que isso aqui seja menor que 0, você tem que estar com o x aqui nessa faixa. Ou seja, o x tem que estar compreendido entre 10 e menos 8. Isso aqui é menor ou é menor ou igual? É menor ou igual, porque aqui é menor, né? Se tivesse igual aqui, seria menor ou igual, menor ou igual. Então, isso aqui é a solução da inequação, que eu também posso escrever desse outro jeito aqui, na forma de conjunto, né? Esse conjunto aqui é o intervalo de menos 8 até 10. Intervalo aberto aqui e aberto aqui. Bom, e o que pode acontecer aqui dessa resolução ficar um pouquinho mais difícil é se você tiver uma equação do segundo grau, um trinômio do segundo grau, um pouquinho mais chato de resolver, né? Por exemplo, vamos resolver aqui a letra N de navio. Olha aqui, N. Essa inequação é 10x ao quadrado mais 7x mais 1 é menor do que 0. Ok? Então a gente está vendo aqui, o A é positivo, então a concavidade dessa parábola é voltada para cima. Então ela é assim. Agora, vai cortar o eixo x nas raízes, se tiver raiz, né? Vamos ver aqui se tem raiz. Pois é, essa equação aqui é chatinha de resolver, porque ela tem um A diferente de 1, né? Para resolver de cabeça é meio chatinho. Mas a gente pode fazer usando a fórmula quadrática, por exemplo. Eu sei que vocês gostam de usar a fórmula quadrática. Vamos calcular o delta. Qual é a mesma fórmula do delta? É B2 menos 4AC, né?
B2 menos 4AC. Isso aqui vai ficar 7 ao quadrado, 49, menos 4 vezes 10 vezes 1. Então isso aqui vai dar 49 menos 40, que vai dar 9. Legal, então o delta é igual a 9. Então as soluções da equação são menos b, que é menos 7, mais ou menos a raiz de delta, que é a raiz de 9, sobre 2a. 2a é 2 vezes 10, que é 20. Ou seja, isso aqui vai ser menos 7 mais ou menos 3 sobre 20. Menos 7 mais ou menos 3 sobre 20. Se você pegar o positivo, vai ficar menos 7 mais 3, vai ficar menos 4. Menos 4 sobre 20. Vamos ter duas raízes. Uma vai ser menos 4 sobre 20, que eu posso simplificar aqui por 4, né? Vai dar menos 1/5. Vai dar menos 1/5. E se você tomar aqui o menos, vai ficar menos 7 menos 3 sobre 20, vai dar menos 10 sobre 20, que vai dar menos 1/2. Então, atenção. As duas raízes são negativas, né? Quem é maior e quem é menor aqui? Entre negativos, o menor vai ser aquele de maior módulo, né? Quem é que tem maior módulo aqui? O 1/5 ou 1/2? 1/2. Portanto, ele tem duas raízes, vai cortar o eixo x em 2 pontos. Essa raiz aqui é a raiz menor, que é, como elas são negativas, né? É a raiz de maior módulo, que é menos 1/2. E a outra raiz aqui é menos 1/5. Então, cuidado que você pode fazer tudo certinho e acabar errando por causa disso, né? Porque você inverteu as raízes aqui de posição. É só observar que isso aqui é aproximadamente, aliás, aproximadamente não, né? Se você escrever isso aqui como número decimal, isso aqui é menos 0,2. Isso aqui é menos 0,5. Então, esse aqui é mais negativo, então é a raiz menor essa aqui. Você quer... Bom, onde é que vai ficar o eixo? O eixo Y vai estar mais ou menos por aqui assim, né? O Y vai estar aqui, porque as duas raízes são negativas, né? Então o eixo Y está para cá e as duas raízes estão aqui na região negativa. Você quer que o trinômio do segundo grau seja negativo. Ou seja, você quer que isso aqui aconteça. Aqui é que ele é negativo. Então, para que ele seja negativo, o x tem que estar compreendido entre as raízes. Ou seja, o x tem que estar compreendido entre menos 1/2 e menos 1/5. Agora você também pode escrever na forma de intervalo, ou seja, a gente diria que a solução é o intervalo. Aqui é menor, então intervalo aberto. É o intervalo que vai de menos 1/2 até menos 1/5. Então é a mesmíssima coisa, só que a equação do segundo grau aqui é um pouco mais chatinha, porque teve que calcular aqui o delta, deu fração, né? Mas não tem importância. A solução da inequação do segundo grau é feita pelo mesmo método. Descobre se a concavidade está voltada para cima ou para baixo, a partir do sinal daqui. Descobre quais são as raízes, marca essas raízes na ordem correta, na posição correta, que é da ordem crescente para lá. E aí você vai ver que quer que seja negativo, já que aqui é positivo, então vai ser negativo entre as raízes.